Ok. Então, bom dia aos professores Guilherme, a professor e Deise, que aceitaram o nosso convite para compor essa banca avaliadora para a apresentação do trabalho de conclusão de curso em gestão cartorária do servidor Gilson José da Silva, sobre o tema Manual de Práticas de Execuções Fiscais, PJE. Gilson, a partir de agora, você tem 20 minutos para a sua apresentação e a palavra está com você. Ok. Bem, muito bom dia para todos e obrigado aí pela oportunidade, obrigado para vocês da banca. Então, nós estamos apresentando nosso trabalho, Manual de Práticas de Execuções Fiscais, PJE, como você bem registrou. Bem, esse meu TCC tem como foco a padronização de procedimentos, né? A nossa tendência aqui é deixar registrado, como eu vou falar na finalidade, para que nós tenhamos aí realmente um padrão das nossas atividades no que diz respeito à questão documental, processual, na vara de execuções fiscais. Tá? Bom, como eu disse, a finalidade é regulamentar, né, para que nós possamos ter uma orientação e uniformizar as práticas e disciplinar essa questão de emissão de expediente, com foco na celeridade e economia processual. São dois pilares que o judiciário bate em termos processualmente dizendo, então tem esse contexto, o nosso tema do meu TCC. A problemática foi em função dessa dinâmica que o nosso Poder Judiciário sempre teve, sempre essa questão de vanguarda, né, de estar à frente dos demais tribunais, e tempos atrás ele decidiu, o nosso Tribunal de Justiça, pelo sistema eletrônico, pelo sistema judiciário eletrônico. Então, a necessidade de criar metodologia para a execução dessa nossa tarefa. Tá? O objetivo geral é, como eu disse, criar um manual para responder os anseios dos colaboradores, porque trata-se de uma nova sistemática de trabalho, um novo fluxo de implantação. Embora todos nós sempre queremos novidade, mas a novidade sempre nos gera uma certa preocupação. Então, esse manual vem para aquietar, de certa forma, esses anseios dos colaboradores e que haja uma padronização no atendimento ao jurisdicionado. Vemos que há uma falha quando nós trabalhávamos no que diz respeito aos processos físicos, né? Porque o PJE é essa migração do sistema dos processos físicos para o eletrônico. E nós tínhamos uma sistemática do Fordismo, né? Um processual sequencial sistemático na produção. Só que, para o PJE, nós vamos ver mais à frente a necessidade de nós mudarmos essa forma de atividade. Embora no sistema antigo, que seria os processos físicos, cada um ficava com uma tarefa. Existia uma especialização, embora a gente tinha sempre aquela pessoa que respondia na ausência de um dos servidores. Então, no físico, tinha como nós fazermos um processo mais sequencial. Mas para o PJE, foi criada uma rotina, à frente eu apresento isso, justamente para trazer esse norte, né, para os servidores, para que eles possam dar continuidade processualmente dizendo. Então, o jurisdicionado, quando ele recebe essa documentação, ele vai receber uma padronização. Né? Então, esse é o objetivo dessa pesquisa, criar esse manual para atender esses anseios da nossa clientela externa e externa. Bom, a justificativa é que, com a implantação desse processo judicial eletrônico, exige-se uma nova metodologia de trabalho, como eu expliquei agora há pouco, necessitando otimizar as tarefas,
dos expedientes a serem processados, porque no PJE o cartório, a nomenclatura cartório deixa de existir, vamos para a CPE, mas ela, na verdade, essa unidade, ela processa aquilo que o cartório processava, só que de uma forma eletrônica e não mais fisicamente. Então, nós temos, assim, que criar esses fluxos de uma forma documental, eletronicamente dizendo. Isso tem que ser otimizado de uma forma que esses expedientes de documentos possam proporcionar resultados significativos e de imediato, né? Porque hoje, com a parte eletrônica, há essa necessidade da rapidez, da urgência. Então, essa necessidade, a justificativa desse TCC. A metodologia foi quantitativa e documental, em questão da experiência minha prática no campo, na área, né, que, como gestor, diretor, no caso de cartório, a gente ficou responsável para a implantação desse sistema e também para ensinar, doutrinar a equipe. Lembrando que execuções fiscais, na época, constávamos com 2 varas, uma trabalhando a nível de execução estadual e outra municipal, e com 2 matérias de acessórias, uma fazia carta precatória e a outra registros cartorários. E nós tínhamos, na época, praticamente 30% de todo o acervo de processos que o tribunal tinha. Então, quando nós juntamos as 2 varas, que eu passei a ser gestor das 2 varas, nós tínhamos cerca de 30 mil processos e 25 servidores. Então, houve necessidade, como não dava para separar, eu vou explicar mais à frente, a metodologia de tarefa por vara. Então, essa metodologia ela veio ser aplicada, né, no conhecimento realmente prático, tá? Realmente prático. Os procedimentos foi a prática e a atividade nossa realmente em campo, observando, criando, testando, pesquisando, realmente, se fosse na fábrica, a gente diria chão de fábrica, mas foi ali na prática realmente que foi feita essa metodologia. Essa metodologia permitirá uma maior celeridade, como já foi dito, da tramitação processual, a fim de dar uma nova rotina ao sistema e mecanismos de trabalho face, né, a essa situação nova que foi apresentada à vara, à unidade. Tá? Então, trouxemos, na verdade, uma metodologia de trabalho com distribuição de tarefas. E dentro dessas tarefas, como eu disse, houve uma padronização em relação ao gabinete. Então, o meu seria voltado ao cartorário, mas já existia um trabalho que, quando o gabinete envia para nós os documentos a serem emitidos, porque nós trabalhamos com 2 áreas de recepção, do gabinete e do judicionado. E essa central de atendimento é o que faz o encaminhamento desta documentação. Então, quando nós recebemos do gabinete, há vários tipos, né, de documentos, várias destinações desses documentos. E essa metodologia colocada, esse trabalho, ele apresenta essa rotina de cada fluxo, nós chamamos de caixinhas, como seria o escaninho antigamente físico. Então, nós criamos caixas para cada recebimento do gabinete. E baseado nessa sequência de trabalho, nesse fluxo, cada servidor seria responsável por cada uma dessas atividades. Então, por exemplo, a gente recebe um documento do gabinete, pode ter uma decisão para emissão de um mandado. Então, iria para uma caixa onde será encaminhado à central de mandados, expediria esse mandado e esse mandado seria encaminhado para a central de mandado. Quando seria uma intimação às partes, faríamos a intimação, encaminharíamos essa intimação. Então, cada fluxo, né, ou cada
estágio, cada etapa processual requer uma ação diferente. E nesse trabalho, ele tem essa metodologia para cada etapa que um processo corre na administração em termos de execução fiscal. E, como eu disse, não há mais condições de um servidor, nesse sistema, de um servidor fazer uma única tarefa. A dinâmica do sistema eletrônico requer que todos tenham conhecimento. Embora as tarefas sejam divididas por caixas, mas isso não afasta a necessidade do servidor poder atuar de uma forma sistemática em todas as atividades. Lembrando que trabalhamos com duas turmas, né? Vai ser a implantação, o implantado ACPE com duas turmas, uma matinal e a outra à tarde. Então, a trabalho, ou a sequência, o fluxo, a rotina, ela tem que ter continuidade. Então, essa metodologia faz com que haja essa celeridade, rapidez, lembrando que com o sistema home office implantado, às vezes não existe mais essa limitação de horário que nós temos de atendimento ao público, por exemplo, das 7 às 14. O sistema eletrônico, home office, há uma liberdade de trabalho, fazendo com que essas movimentações processuais ocorram praticamente 24 horas ao dia. Né? O advogado, ele termina uma petição à meia-noite, ele já peticiona. Então, logo pela manhã, nós temos lá as caixas, vamos dizer, das petições recebidas, já bastante, um volume bastante considerável de demanda para ser executado. Então, essa metodologia, apresentada com essas etapas, faz com que a gente distribua as atividades para os servidores, dependendo da quantidade de demanda. O gestor faz essa avaliação e pode fazer uma redistribuição entre o quadro funcional para que esse trabalho aqui apresentado realmente surta efeito. Mais uma vez, sempre pensando na economia e na celeridade processual. Né? Então, esse estudo, ele propicia a gestão dos cartórios tradicionais. Na verdade, é uma migração do sistema tradicional, físico, para uma rotina e fluxo de trabalho na CPE, né? Oportunizando a imediata melhora nos trâmites documentais processuais, porque hoje o que está eletrônico está aí bastante público, né? Está público. Então, hoje, o acompanhamento por parte da clientela externa, o jurisdicionado, o advogado, é bastante, é full time, como eu disse, e a todo instante. Então, requer que nós estejamos aí com uma rotina bem ajustada, com um procedimento bastante redondo, para que o nosso cliente ele receba a informação no momento que ele precisa. Nós sabemos que o pessoal procura o judiciário não para festas, né? Procura o judiciário para uma situação, às vezes, de litígio, né? E nós precisamos ter essas informações ou informá-los o mais rápido possível. Então, esse manual que foi elaborado traz todos esses procedimentos, todas essas rotinas, para que haja um padrão no atendimento, embora nós não fazemos o atendimento presencial ou mesmo forma de mídia, telefone, mas é dado a ele, é entregue um trabalho que tem que existir essa padronização, independente de quem está executando a tarefa. Então, esse TCC, ele tem essa abordagem e esse papel. Embora eu não constei nas referências, mas teve uma aula, vamos assim dizer, eu me esqueci agora o nome, que foi dado pelo Mauriti, né, que realmente foi um cara que abriu muito o meu horizonte, principalmente uma edição que ele tem, que chama O Processo Nosso de Cada Dia. Então, esse curso que nós fizemos embora foi voltado para processo, na época ainda físico, mas já estávamos já nessa migração,
embora o nome parece ser assim bastante restritivo, mas foi muito abrangente, permitindo que nós, diretores de cartório, tivéssemos uma visão administrativa. Então, eu coloquei aí, porque, embora o Peter Drucker seja já falecido e o pai da administração, e no Brasil a gente vê, sabemos que é o Chavenato, por exemplo, que é hoje o guru da administração, foi o que nós usamos, né, para tecer essa rotina, esse fluxo, sempre levando em consideração que o judiciário é totalmente legalista, legalista no sentido realmente do termo efetivo da palavra, que nós trabalhamos debaixo de lei. Mas eu usei, como nós somos documental, organizacional e fluxo, é uma base mais administrativa. O Chavenato, o Costa e o Cury também. Enfim, esse é o trabalho que eu apresento à banca para análise e avaliação de vocês. Encerro aqui a minha participação. Obrigada, Gilson, pela sua apresentação. Você foi bastante fiel, né, com o que você escreveu. A sua apresentação trouxe, discorreu, de fato, sobre aquilo que aparece no seu trabalho. Mas antes de que eu faça, né, alguma consideração, eu vou solicitar ao Guilherme, né, que inicie trazendo aqui as suas considerações. E, na sequência, a professora Deise. Bom dia, professora Ilma. Bom dia, professora Deise. Bom dia, futuro especialista Gilson. Oba! Bom dia. Grata surpresa, né, em vê-lo e poder participar, né, desse trabalho. E principalmente que você, da sua dedicação em esforço pessoal, né? Que não... Só um pouquinho, Guilherme. Desculpa. Pode descompartilhar, Gilson, sem problema. Pode descompartilhar. Do seu esforço pessoal, que por coincidência, professora, estava lá no Fórum Geral, e perguntou, Guilherme, olha, eu estou com o meu trabalho pronto, preciso atualizar, e eu sei que eu perdi o prazo. Eu digo, não, Gilson, vamos consultar a escola, que a gente não vai perder seu trabalho. E, assim, acabei, né, desconectando, tomei outro rumo, mas convergiu, né, e aqui estou recebendo esse presente. Parabéns, Gilson, como já disse, além do seu esforço pessoal pela escrita, eu me senti um servidor da CPE, lendo o seu trabalho, e só citou algumas vezes a caixinha, e realmente, né, o escaninho que cada um tem que fazer. Então, imagina a contribuição desse trabalho para a CPE, né, e por conseguinte, para o jurisdicionado. Lógico. E, enfim, eu tinha feito diversos apontamentos, mas eu acho que o senhor tocou no ponto principal, foi a sua antepenúltima frase, que me economizou comentários. Como você disse, nós trabalhamos num ambiente corporativo legalista. E, enfim, é a realidade, né, da instituição. E quando a gente está internamente, né, subordinado estamos na área fim, subordinado à corregedoria, às vezes até a pessoa sabe que é legal, pode ser feito, mas não passou pelo crivo da corregedoria, então vamos aguardar. E já nem olhando mais para a migração, falando do físico, mas já a rotina, porque esse seu trabalho é um trabalho contínuo e vai, conforme melhorando a rotina, ele vai se atualizando. Eu já vejo seu trabalho como um manual já aprovado pela corregedoria, e, enfim, todo o processo é o eterno melhoramento. O senhor abordou bem a questão eu não atendo diretamente o jurisdicionado, mas por o jurisdicionado ter um bom atendimento, as informações têm que estar claras, né? Qualquer pessoa pode acessar. Então, eu entendi quando você quis falar do jurisdicionado, e eu acho que aquele que a gente deve ter mais atenção é aquele que não tem a condição mesmo, porque às vezes ele tem um dinheirinho e tal, conseguiu o patrocínio de uma causa com um advogado privado, mas depois
tem um problema, e, enfim, fica desassistido, né? E aí ele chega ali, bate o judiciário, como o senhor disse, olha, não tem nem por telefone, né? Na era do WhatsApp, na era das bancas virtuais, né? A gente está lutando para melhorar essa realidade. E aí esse fluxo bem definido, ou seja, um processo bem saneado, facilita a quem vai fazer essa interface com o jurisdicionado. E aí, a consideração, na verdade, eu queria saber a sua opinião com relação partindo do pressuposto dessa melhoria proposta, né? A gente já está trabalhando no ambiente, vamos desconsiderar a virtualização, já estamos trabalhando no ambiente virtual, basicamente o que seria físico, a contrafé ali da parte e tal, mas basicamente os documentos, né, são digitais. Na sua ótica, para melhorar mais ainda esse processo, a gente tem empecilhos ou barreiras legais a serem transpostas, ou o senhor acredita que não, que é mais mesmo a gente procedimentalizar o que já é feito e conseguir replicar ao novo colega, né, como o que eu achei, o que esse seu trabalho, que seu manual traz é a impessoalidade, né? Olha, chegou um colaborador novo, gente, está aqui, ó, é assim que funciona. Fique à vontade, o senhor vai trabalhar nessa etapa aqui, mas o processo como um todo é esse aqui, e está aqui as regras, né? Apesar de não ter nenhum fluxo, tem uma caixinha, né? Mas tá descrito, né? No manual. Então, hoje, para a gente melhorar para o jurisdicionado, o senhor vê mais a questão interna ou a legislação poderia ser aprimorada? Então, meu trabalho se ateve à questão de fluxo de documentos, né? Lembrando que o jurisdicionado, nós temos um departamento que cuida ao atendimento pessoal, quer seja virtual ou presencial, que é o central de atendimentos. Então, o nosso trabalho é dar documentos padronizados que você, dependente do processo, dependendo das partes, vão ser sempre o mesmo conteúdo, vamos assim dizer. Então, esse aprimoramento, eu acredito que possa e deve acontecer, porque a dinâmica exige isso, né? Que a gente tenha realmente essa melhora. Mas tudo é lei. E como você bem disse, assim, há diferencial. Embora a nossa matéria de execução fiscal, embora é ligada a cível, tem algumas pequenas diferenças. Por exemplo, na citação, o prazo no cível normal corre-se a partir da juntada. Na execução fiscal, corre-se a partir do recebimento. Então, são esses dizeres, essas observações que eu fiz registrar nesse TCC, porque mesmo que venha pessoas com experiência em outra área, tem algumas pormenores, questão legislativa, né, questão de lei, na verdade, que há um diferencial. Então, nós fizemos em cima das legislações vigentes. Houve alteração de lei, há essa alteração processual. Há alguma mudança, como a gente tem trabalhado hoje com fórum digital, assim, todas essas vanguardas, essas inovações que estão existindo, automaticamente tem que existir. Então, nós fomos engessados no sentido de legislação, mas flexível a partir do momento que se tem alguma inovação, né? E isso, aí, a cada mudança, a cada lei, requer sempre uma reunião com o pessoal e alterar esse manual no que diz respeito a essa mudança aí. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Não, perfeito, respondeu sim, e na sua resposta eu lembrei, professora, que internamente a gente estava precisando desfazer de alguns bens inservíveis e ociosos, né? E aí vamos para o Google, né? Aí me deparo lá com um leilão lá assinado pelo servidor Gilson. Não conhecia o servidor Gilson, né? Vou ligar para o Gilson, detalhe. Gilson, olha, eu trabalho aqui na área administrativa, tal. E, enfim, ele me deu as orientações, olha, Guilherme, a legislação é dessa forma, mas cabe, pode, então, para agilizar, por uma celeridade, a gente está trabalhando dessa forma. E foi até que surgiu desse contato meu com ele, ele nos deu um norte ali para uma melhor solução, né, para um leilão interno. Mas entendi sim, Gilson, parabéns mais uma vez e tenho certeza que a corregedoria
corregedoria é a própria CPE, né, que eu acho que é internamente nossa maior cliente, né, vai receber de braços abertos esse trabalho e vamos manter essa melhoria contínua. Professora Ilma, estou satisfeito com os esclarecimentos, por encerrada a minha participação. Obrigada, professor Guilherme, pelas considerações. Agora passo a palavra para a professora Deise. O áudio está fechado, Deise. Bom dia, professora Ilma, professor Guilherme, colega Gilson, né? É um prazer realmente estar aqui participando dessa conclusão, eu falo, né, quando a gente vence uma etapa, é uma festa, porque a gente tira um peso, né, das costas. Ainda mais quando faz com êxito, né? Eu gostei muito do trabalho, né, da abordagem. A gente vê a CPE, às vezes, como uma unidade do PJ bem diferenciada, e às vezes ouvindo ou vendo somente do lado de fora do cenário, eu sabe, mas como? É tudo muito frio, é tudo muito legalista, né? Como, apesar de que foi citado aqui que somos de uma instituição legalista, mas, ao mesmo tempo, no trabalho, a gente consegue ver algumas abordagens que humanizam essa tecnologia que, às vezes, é tida como fria, como inimiga do trabalhador, né? De uma forma geral, num contexto geral da administração, no enfoque do trabalhador. E o manual, ele não vem para evitar o trabalho ou para substituir servidores, mas vem para tornar o trabalho mais leve, menos enfadonho e, ao mesmo tempo, padronizado, para que as decisões não sejam tão discrepantes ou divergentes também, né? Nas situações similares, elas podem ser aplicadas e com mais agilidade também, né? Que é o objetivo do judiciário, a celeridade, né? Então, eu realmente achei muito interessante, como o Guilherme falou, a gente acaba se vendo um pouco lá de dentro, né, da CPE, não só no cenário externo. Então, assim, realmente eu gostei das abordagens, gostei da questão de como foi colocado as divisões do trabalho, como são até mesmo selecionadas, ali a gente começa a perceber as pessoas, como que elas são alocadas também, pelas suas habilidades, mas, ao mesmo tempo, todos precisam saber e ter o conhecimento do todo, né? A gente vê em muitas teorias da administração que a setorização, às vezes, tornam super profissionais numa área, mas os outros, cada um é muito especialista numa coisa, mas não conhece as demais. E o que a gente pode perceber é que não é esse o objetivo. O objetivo ali na CPE é todos estarem capacitados, todos né, o conhecimento do organismo como um todo, mas, ao mesmo tempo, cada um dentro das suas habilidades. E eu acho isso interessante porque eu sou né, olhando como gestora, é muito interessante quando você consegue que a sua equipe tenha o conhecimento geral e ela acaba sendo única, uma equipe de fato, que um conhece o trabalho do outro, ou a importância das sequências, né, para o desenvolvimento do todo. E isso é humano. Isso não é tecnologia, né? Isso é humano. Então, a CPE, apesar de ser hoje um setor que usa muito a tecnologia para o manuseio e como ferramenta para se trabalhar o processo, mas, ao mesmo tempo, mesmo com manual, com rotinas, com exigência de produtividade, como a gente às vezes ouve, é o setor que talvez mais tem essa cobrança, na verdade não é tão intensa assim. Mas ela é pensada, coordenada e humanizada ao mesmo tempo. Então, assim, gostei, né? Na apresentação algumas dúvidas foram, mas ficou claro,
e principalmente a experiência dentro, a visão de dentro de todo esse processo da CPE é muito importante para a própria CPE mesmo, não só, eu vejo nesse trabalho não só a questão do manual, mas que as pessoas conheçam de fato como é a CPE por dentro. Não só de ouvir por fora, de olhar um sistema que é novo, que muita gente não conhece, a não ser quem está lá dentro. Né? Eu mesmo, o que é CPE para mim? Na minha cabeça, é só um setor dentro do tribunal que eu não tenho a mínima noção, porque eu nunca fui fisicamente, nunca presenciei, nunca pesquisei, nunca precisei essa busca por meio do sistema eletrônico, né? Então, quando a gente olha isso, você passa a conhecer e ver a importância, inclusive, do meu trabalho, do nosso trabalho enquanto escola, dentro desse processo, que é de capacitação de todos os setores e de todas as, né, como você falou, o atendimento tem que estar sendo constantemente capacitado, tem vários setores que precisam de uma capacitação, mesmo dentro desse, para a concretização desse manual. O nosso trabalho enquanto escola é importante, o trabalho da corregedoria é importante, quer dizer, também a interdisciplinaridade dentro desse setor tão importante hoje para o Tribunal de Justiça. Parabéns, Gilson, não tenho nenhum questionamento. Assim, dentro da leitura que eu fiz, eu acho que precisava, antes de assim, só uma revisão, não sei também se já foi feita, a questão do português mesmo, de algumas, para facilitar a leitura para quem está lendo, para qualquer pessoa, que eu acho que é muito importante, está acessível para qualquer pessoa ler esse trabalho, para compreender esse processo, né, para compreender a CPE, está muito simplificado, bem simplificado, assim, está fácil para compreender, mesmo sendo um trabalho que tratou só de elaborar o manual, mas eu acho que ele tem também essa importância para quem for ler, vai conseguir compreender as caixinhas, compreender, né, Guilherme? Compreender a CPE, e isso é legal também do trabalho, por isso, não é um trabalho específico somente para quem tem o conhecimento técnico, para quem trabalha lá dentro compreender, mas para a gente, enquanto aqui de fora, ler e entender a importância da CPE para o tribunal como um todo, e principalmente para o cidadão, né? Porque promover a celeridade, promover a justiça, isso é muito legal. Parabéns. Obrigada, professora Deise, pelas considerações. Gilson, quando você pensou nesse trabalho, você foi muito assertivo, né? Uma das questões da pós-graduação Lato Sensu, ela está voltada, né, para a profissionalização, né? O Lato Sensu está voltado para a profissionalização. E quando nós pensamos essa pós-graduação, além disso, seria para melhorar as práticas internas do próprio tribunal. É engraçado que, quando nós pensamos essa pós-graduação lá atrás, a gente não tinha ideia do que seria a CPE, embora já se sonhava e se dizia que ia acontecer a CPE. Isso é muito gratificante para nós, porque a gente entende que os processos educacionais realizados aqui na escola, eles não estão soltos, né? E eles não estão desconectados da necessidade institucional, e muito menos desconectado da estratégia, né, que o tribunal traz, né, como seu planejamento, o seu documento norteador. Então, assim, eu gostaria muito de parabenizar por você trazer você nesse trabalho, tá? Você trouxe a tua experiência, você trouxe a tua prática, mas também trazendo, né, uma nova forma de pensar e se fazer. Isso se fundamenta muito bem, né, na articulação da teoria e da prática. Eu fico muito feliz quando você traz as considerações de um professor, né, que ministrou determinada disciplina, e que isso influenciou para fazer o teu pensamento crítico, né, sobre gestão, para que você pudesse trazer para nós agora uma proposta de um produto, porque, na verdade, é isso, tá? Então, eu gostaria de te parabenizar pela apresentação do seu trabalho, dizer que eu fiquei muito feliz de recebê-lo, né, de entender
o que você quis dizer e você conseguiu dizer no seu trabalho o que você quer, de fato. Também é interessante, eu acho que até uma recomendação, é que a instituição tenha conhecimento, né, desse seu trabalho, dessa sua produção. Eu não sei, né, em que pese que eu vejo até mesmo a CPE trabalhando já diretamente com a formação, né, de uma forma assim bem diferenciada, quando cada proposta né, educativa, cada proposta de curso que vai sendo trazido aqui para a escola, tá? Então, assim, a ideia do teu produto, essa forma de fazer, pensar um fluxograma, pensar essas dificuldades, ela traz a relevância do teu trabalho, tá? E, de fato, é um trabalho de relevância institucional e social. Social, porque se a gente melhora, né, o serviço internamente, a gente garante atender a necessidade da sociedade, que é o nosso existir, é o motivo pelo qual nós existimos. Na questão metodológica, tá? Na questão metodológica, a gente precisa fazer uma definição lá na questão dos métodos. Você traz o quantitativo, e a gente pode fazer uma leitura do quantitativo quando se diz respeito ao número de processo, mas ele tem uma leitura qualitativa. Quando você faz uma análise, né, de uma proposta, do que existe e a proposta que você traz, isso é uma análise qualitativa. E eu estou dizendo isso como estrutura de pesquisa científica, tá? Lá no slide, você repetiu uma frase que está lá no trabalho. Pela atuação docente. E eu entendi claramente. É o que se propõe quanto ensino. Mas a gente precisa dizer, isso aí você vai precisar colocar no teu trabalho, que o teu trabalho é uma pesquisa qualitativa e que tem um propósito, tá? Se você fez uma análise tão detalhadamente assim, ela de fato é uma pesquisa também exploratória, tá? Então, só traz essa questão, né, da pesquisa, da metodologia qualitativa, tá? Claro que a gente sabe que todo trabalho, por mais que a gente leia, Gilson, cada vez que a gente lê, a gente percebe que tem algo para mudar e algo para melhorar. Se a gente brincar, a gente não fecha o trabalho nunca. Mas não é esse o caso, tá? Se a gente brincar, e eu falo isso porque eu falo por mim, cada vez. E tem um detalhe: quando eu termino de fazer um texto e eu entrego, depois eu não quero nem ler, mas porque eu já li tanto, já pensei tanto sobre ele, que eu falo assim, eu fico um tempo sem querer nem pegar mais um texto. Então, isso é natural. Tá? Então, assim, vai para essa revisão. Como o teu trabalho está muito bom, e eu tenho uma intenção de encaminhar ele institucionalmente, procura alguém também para trabalhar nos mínimos detalhes da formatação quanto artigo. Esse é um trabalho que a instituição precisa tomar conhecimento, tá? Ele não pode ser um trabalho para ficar de prateleira ou guardado dentro da biblioteca. Então, como a gente precisa isso, caminhar, fazer com que a instituição perceba, e você, quanto servidor da CPE, trazer isso de uma importância muito grande, porque não é a visão a minha, do Guilherme e da Deise que está de fora, é de alguém que vive o trabalho, tá? Então, fazer um ajuste nessa questão ortográfica e nessa questão também da formatação. Mas, enfim, eu gostei muito do que você propõe no seu trabalho. Eu gostei muito da reflexão que você traz. E eu gostei muito mesmo de você conseguir trazer a teoria, a associação da teoria e da prática dentro de um contexto institucional. Só isso aí já valeu a pena a tua participação no curso de pós-graduação, tá bom? Parabéns pelo trabalho, eu fico muito feliz mesmo. Agora, Gilson, a gente vai precisar, né, ir numa sala específica. Você aguarda aqui que a gente já volta. Eu, a Deise e o Guilherme, só para a gente fazer a definição de praxe, tá? Tá bem, estou ciente, vou aguardar. Você consegue criar, Guilherme? A sala? Analisando aqui, aqui? professor. Então tá bom.
Oi, Gilson. Voltando aqui, Guilherme. Faltando só a Davis. Chegou a professora Deise. Então, Gilson, nós nos reunimos e deliberamos sobre o seu trabalho. Portanto, você está aprovado com a nota 9, precisando fazer apenas aquelas adequações, né, que já falei com você e que a gente pode estar trocando uma ideia, tá? Que é a questão mesmo da revisão, da formatação, no que diz respeito às citações, trazer a questão lá da metodologia, porque você está falando, embora assim eu entendi claramente o que você quis, mas esse é um trabalho científico, então a gente precisa trazer, de fato, né, essa abordagem metodológica para dar esse caráter de cientificidade na sua produção. Tá? Uhum. Então, assim, no mais, você está de parabéns, estamos todos felizes aqui, a gente falou, nossa, que legal que o Gilson não desistiu, que legal que ele correu atrás e conseguiu produzir. E eu passo para você agora a palavra para suas considerações finais, Gilson. Tá. Mais uma vez eu quero agradecer ao Judiciário, através da Emeron, que é uma porta que abre a nós, servidores. Como você disse, assim, esse curso, né, que nós tivemos, ele foi muito proveitoso porque funcionou como uma interação entre nós, gestores, na verdade, diretores de cartório, que até então a gente vivia totalmente isolado. E foi muito feliz, porque foi justamente no momento da transição entre a questão do físico para o eletrônico. Então, todos ali, as cabeças pensantes, os gestores de cada unidade, nós estávamos reunidos nesse evento criado por vocês. Então, foi muito produtivo a nossa ação em conjunto, baseado no que a escola proporcionou, onde, embora o termo foi usado cartorária, né, eu acho que a gente só foi infeliz nisso daí, porque parece que há uma limitação, mas pelo contrário, foi uma libertação, sabe? Eu entendo como uma libertação, porque é um workshop, na verdade, esses dias, esses anos que nós passamos aí, que eu não lembro mais se foram quase 2 anos, foram 2 anos de libertação, libertação de quebras de paradigmas, né? Assim, os professores, assim, a grade, ela foi muito, não seria tão proveitoso se fosse para o cartório mesmo físico. Interessante isso, sabe? Eu diria assim, se houve um erro, houve um acerto em cima desse erro. Então, nos abriu muito o horizonte. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade e vocês estão de parabéns, né? Realmente é uma equipe de profissionais da Emeron altamente qualificado e vocês realmente são pessoas que nos auxiliam de uma forma muito, muito grande mesmo, sabe? A gente tem que crescer em conhecimento e a Emeron realmente é essa porta que nos traz esse crescimento necessário para esses ajustes que hoje se faz presente e bem dinâmico, né? Então, a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade, estou honrado aí de poder fazer parte aí dessa equipe aí. Obrigada, Gilson. Professor Guilherme, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e colaboração conosco nesse projeto. A professora Deise, o mesmo, muito obrigada pela sua participação conosco nesse projeto. E, de fato, é muito relevante, né, a tua produção, Gilson, tá? Para o tribunal. Obrigado. Tá? Parabéns pelo trabalho e obrigada também por estar com você, né, na conclusão, né, no fechamento desse ciclo. Bye, bye para todos vocês. Obrigado, Deise, obrigado, Guilherme, obrigado, Yuri. Tchau, tchau. E aí, professor?